Olá, queridos, tudo bem com vocês? Sejam super bem-vindos. Nós estamos dando início à aula 3 da semana 31. Eu sou a professora Jandira e em nossa aula de hoje nós vamos realizar as atividades de língua portuguesa da página 37 do livro Aprender Sempre, volume 2. Então vamos lá, peguem o livro Aprender Sempre e procurem a página 37, que é a página que nós estaremos realizando juntos em nossa aula de hoje. Se você já encontrou a página 37, é o momento de anotar a data de hoje. Hoje é quarta-feira, dia 20 de outubro de 2021. Você pode registrar aí em seu livro 20/10/2021. Está realizando essa atividade em uma outra data? Não tem problema. Confirme a data em que você está fazendo a sua atividade com alguém aí de sua casa, para que você possa registrá-la em seu livro, combinado? E para a nossa hora da leitura de hoje, eu trouxe o livro As Marias, da autora Ana Cláudia Ramos. As ilustrações são de Elma. E antes de começar a leitura do livro, eu quero ler para vocês o que está escrito na contracapa. Então, vamos lá. Duas meninas chamadas Maria descobrem que têm muita coisa em comum, além do próprio nome. A capacidade de sonhar e de descobrir o mundo da imaginação e da fantasia. Com a chegada de uma professora apaixonada pelos livros, na cidade de cada uma das Marias, elas se dão conta de que, pela leitura, podem alçar voos cada vez mais ousados e belos. E aí? Ficaram curiosos para conhecer esse livro, As Marias? Então vamos lá, nós vamos ouvir essa história juntos. Era uma vez uma menina que não gostava de estudar. Ela vivia reclamando que estudar era muito chato e não entendia por que tinha de ir para a escola todos os dias. Era uma vez uma menina que queria estudar, só que onde ela morava não tinha escola, não tinha nada, nem luz elétrica, nem água encanada, só longura e silêncio. A menina que não gostava de estudar, nem sonhava que poderia existir nesse mundo uma criança que queria estudar e não tinha como. A menina que queria estudar sonhava que um dia não precisaria acordar cedo para trabalhar, e sim para estudar. As duas meninas se chamavam Maria, e mesmo morando tão longe uma da outra, mesmo sem se conhecerem, tinham algo em comum. É que um dia chegou ao povoado de Maria, vinda não se sabe de onde, uma professora com duas malas. Numa trazia roupas, na outra, livros. É que um dia chegou à escola de Maria, vinda não se sabe de onde, uma professora que trazia uma mala cheia de livros. A professora que chegou ao povoado de Maria improvisou uma escola num galpão e começou a dar aulas para todas as crianças. E inventou uma maloteca, que era uma biblioteca que morava em sua mala. A professora que chegou à escola onde Maria estudava inventou uma maloteca e levou-a para morar na casinha de madeira
no pátio da escola. Depois que a maloteca chegou, tudo mudou na vida das duas Marias, uma lá e outra cá. Foi assim que Maria começou a ir para a escola, aprendeu a ler e a escrever, e nunca mais parou de sonhar e imaginar. Foi assim que Maria começou a gostar de ir para a escola, reaprendeu a ler e nunca mais parou de sonhar e imaginar. E aí, vocês gostaram da história das Marias? E você? Você já descobriu o poder de um livro, o poder da leitura, assim como as Marias? Você já se encantou pela leitura? Já viajou em sua imaginação? Já conseguiu aí voos altos e ousados, como nós lemos aqui na contracapa deste livro? Bem, assim como uma das Marias do livro, você tem uma oportunidade maravilhosa, que é a oportunidade de estar na escola. Todas as crianças deveriam estar na escola. Mas nós sabemos que ainda existem alguns lugares, né, onde as crianças estão onde não deveriam estar, trabalhando. A criança precisa estar na escola, estudando, sonhando, imaginando e também se divertindo, porque aprender é divertido. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa leitura de hoje, porque agora nós vamos para as nossas atividades. Língua Portuguesa, página 37, o livro Aprender Sempre, volume 2. Vocês já sabem que nesta sequência nós estamos falando sobre notícia, isso mesmo. E hoje nós estamos na aula 4, a função da notícia. O que vamos aprender? Nesta aula, você e seus colegas vão retomar as anotações da aula anterior e fazer um resumo escrito da notícia que escolheram. Bem, em nossa última aula, eu trouxe aqui uma notícia da publicação de um lançamento de um livro e falei para vocês que vocês poderiam fazer as atividades do livro sobre a notícia que eu trouxe ou sobre alguma notícia escolhida por vocês, de algum jornal que vocês tenham aí em casa. Então, hoje, para fazer o resumo dessa notícia, se você utilizou a notícia que eu coloquei aqui em nossa tela na última aula, o seu resumo será sobre a notícia que eu trouxe. Agora, se você escolheu uma notícia aí de algum jornal que você tem em sua casa, você vai precisar pegar essa notícia novamente para que você possa fazer esse resumo. Mas, afinal, o que é um resumo? Bem, de uma forma bastante simples, nós podemos dizer que o resumo é um mecanismo em que se aponta somente as ideias principais de um texto. Então, imagine você que você vai precisar contar para alguém aí de sua casa a notícia que nós trabalhamos na última aula. Será que você vai se lembrar de todos os detalhes dessa notícia? Ou você vai contar de forma resumida, falando aí apenas dos pontos principais dessa notícia? É bem provável que você irá contar de forma resumida. Você vai se lembrar aí dos detalhes mais importantes, dos pontos mais importantes, dos pontos principais da notícia, para contar para essa pessoa aí de sua casa, de sua família. Então, quando nós fazemos um resumo de um texto, e aqui nós estamos trabalhando com o gênero textual notícias, nós vamos observar quais são os pontos principais dessa notícia e escrevê-los. Então, para que nós possamos fazer essa notícia, nós precisamos, esse resumo, nós precisamos retomar a notícia que nós trabalhamos em nossa última aula. Então, vamos lá. Se você usou essa notícia aqui, que eu trabalhei com vocês na nossa última aula, o seu resumo será sobre essa notícia. Agora, lembre-se que se você utilizou uma notícia do jornal que você tem aí com você, você precisa pegar essa notícia, pedir a ajuda de alguém aí de sua casa para identificar quais são as partes mais importantes dessa notícia, para que você possa fazer o seu resumo. Combinado? Então, eu vou ler novamente essa notícia que eu trouxe em nossa última aula de língua portuguesa,
Marquei aqui alguns pontos que eu acho importante, grifando de vermelho, para que você observe esses pontos enquanto eu estiver realizando a leitura. Você pode fazer a leitura comigo ou pode acompanhar a leitura. Tudo bem? Então, vamos lá. Araçatuba, 7 de outubro de 2021. Livro infantil estimula senso crítico e respeito ao próximo. Mais do que uma história para divertir as crianças, Animatrópole apresenta um propósito muito maior: formar cidadãos que pensam e agem pelo bem comum. Escrito pela empreendedora baiana Lil Obinha, a obra publicada pela editora Pé de Pitanga também é uma ferramenta para que pais e educadores ensinem os pequenos sobre alteridade, tomada de decisões e diversidade. Inspirado em A Revolução dos Bichos, de George Orwell, a narrativa traz uma visão crítica e um toque político ao apresentar Animatrópole, uma cidade formada apenas por animais. Tudo ia bem com os cidadãos, até que um desastre atinge o prefeito Teobaldi Tatu, e o pânico se espalha entre a bicharada. Para encontrar uma solução perante o inesperado, eles precisarão esquecer as diferenças e trabalhar uma estratégia juntos para superar a ambição pelo poder. Apesar das desavenças, os personagens assumem o verdadeiro valor da união, sabedoria e exemplificam de forma descontraída como se deve analisar o cenário e os fatos para opinar sem perder o respeito sobre as individualidades e o coletivo. Com uma escrita delicada, Obinha mostra aos leitores a importância da igualdade e respeito na hora de resolver os problemas do cotidiano. Animatrópole é uma leitura lúdica e repleta de ilustrações coloridas, feitas pelo artista plástico baiano Heitor Neto, que torna o aprendizado mais prazeroso, ao mesmo tempo em que estimula a imaginação infantil. E aí? Relembraram da notícia que nós pegamos aqui em nossa última aula de língua portuguesa? Sim? Como você contaria essa notícia para alguém de sua casa? Imagine que você deverá contar essa notícia e não realizar a leitura. Agora que nós realizamos a leitura, se você tivesse que contar essa notícia para alguém de sua casa, como você contaria? Eu coloquei aqui alguns pontos que eu achei importantes. Coloquei aqui o propósito desse livro: formar cidadãos que pensam e agem pelo bem comum. O bem comum significa o bem de todos e não apenas aquilo que é bom para mim. Coloquei o nome da autora desse livro, Lil Obinha. Também coloquei aqui parte da explicação que é dada sobre esse livro, que Animatrópole é uma cidade formada por animais, que tudo ia bem com os cidadãos, até que um desastre atinge o prefeito. Então, quando explica aqui sobre o que é esse livro, qual é a história desse livro, eu marquei porque eu acho importante, se você for contar essa notícia para alguém, de que será publicado aí um livro dessa autora, que para formar cidadãos que pensam e agem pelo comum, seria interessante explicar qual é a história desse livro. Coloquei também os valores, que apesar das desavenças, né, os personagens assumem o verdadeiro valor da união. Coloquei aqui o trecho opinar sem perder o respeito sobre individualidades e o coletivo. E também coloquei a parte final sobre esse livro ter muitas ilustrações, tornando o aprendizado mais prazeroso. Então, quando você vai fazer um resumo, é importante você ler o texto todo, que você terá que resumir, e marcar quais são as partes que você considera importantes. Você pode marcar da forma como eu marquei aqui, grifando as partes que você considerou importante desse texto. E aí, então, você começa a produzir o seu resumo. Aqui, para facilitar, você poderia, de repente, contar essa notícia para alguém de sua casa.
Quando você estivesse contando, você perceberia aí que partes você está contando. São as partes que você achou mais interessante ou mais importante. Bem, agora que nós já retomamos a notícia que nós utilizamos em nossa última aula, já fizemos a leitura novamente, já marcamos aqui alguns pontos importantes dessa notícia, é hora de preparar o nosso resumo. Então, vamos lá. Nós vamos voltar agora para a página 37, que é onde nós faremos a nossa atividade. Eu coloquei aqui uma sugestão de resumo, lembrando que essa sugestão que eu coloquei aqui, que eu vou ler para vocês agora, eu fiz baseado naqueles pontos que eu grifei de vermelho. Vou mostrar aqui novamente para vocês, vou voltar na notícia. Eu grifei aqui alguns pontos que para mim são pontos importantes, e de acordo com esses pontos que eu grifei, eu fiz um resumo. Se você está utilizando uma notícia sua, do jornal aí de sua casa, você poderá fazer o mesmo. Pegue essa notícia, peça ajuda de alguém de sua casa, pegue um lápis de cor, ou mesmo um marca-texto, se você tiver aí em sua casa, grife os pontos mais importantes, mais interessantes dessa notícia, para que então você possa escrever o seu resumo, tudo bem? Vou ler aqui para vocês uma sugestão de resumo sobre essa notícia que nós lemos agora há pouco, tudo bem? Mantive o título da notícia: livro infantil estimula senso crítico e respeito ao próximo. O livro Animatrópole, escrito por Lil Obinha, é um livro divertido e cheio de ilustrações, que tem o objetivo de formar cidadãos que pensam e agem pelo senso comum. Feito para crianças, o livro conta a história de uma cidade formada apenas por animais, Animatrópole, onde todos viviam bem, até que algo acontece com o prefeito, gerando pânico entre os moradores, fazendo com que todos tenham que trabalhar juntos, apesar das diferenças, para encontrar uma solução, ensinando como devemos analisar as situações com respeito ao próximo e à coletividade. Então, esta é a minha sugestão de um resumo sobre a notícia que nós lemos da publicação deste livro, Animatrópole. Se você utilizou aquela notícia, você pode utilizar essa sugestão de resumo. Ou ainda, você pode voltar no momento em que eu mostro a notícia, em que eu marquei os pontos principais, e escrever o seu próprio resumo. Agora, se você for utilizar a sua notícia, faça isso com bastante tranquilidade, peça ajuda de alguém de sua casa, grife os pontos mais importantes e comece a escrever. Se você precisa de um tempo, se for utilizar essa sugestão, a minha ideia agora é que você pause a nossa videoaula, faça o seu resumo com bastante tranquilidade e quando terminar você retorna, tudo bem? Agora, se você já fez isso, já pausou a nossa videoaula, já escreveu o seu resumo, a nossa aula de hoje chegou ao fim. Eu quero desejar para vocês um bom descanso, um ótimo dia e lembrá-los de que amanhã estarei aqui esperando por vocês com muito carinho. Até amanhã. Tchau, tchau, queridos.